Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes da SW4 SRX Turbo Diesel 2022, 5 lugares. Para você que não precisa de 7 lugares e quer apenas 5 e um amplo espaço para porta-malas, tá aqui uma boa opção para você que eu vou mostrar os detalhes no decorrer de vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do veículo, mostrando seus faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente. Todo o conjunto óptico aqui é em LED, com a luz de condução diurna, que é esse filete que atravessa toda a parte do farol vindo até o final. Canhão de foco projetor com acendimento do farol alto e baixo automáticos, e também toda essa parte com acabamento Black Piano no interior, que realmente fica bem destacado. Essa parte com essa moldura que envolve toda a parte do farol, com esse detalhe cromado. Mais abaixo, esses vincos bem pronunciados na parte do para-choque, com essa peça com o efeito colmeia e todo o acabamento Black Piano. Sensor de estacionamento dianteiro de série com sensor de proximidade no painel, um item de segurança importante que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior do veículo. Farol de neblina que é em LED. Mais abaixo nós temos a luz de condução diurna em LED e também a luz de indicação, que quando você acende aqui ela vai ficar da forma como eu estou mostrando para vocês. Apagou a seta, ela volta para a iluminação em LED. Aqui um bumper frontal com todo esse acabamento prata e as entradas de ar. Essa parte com essa grade inferior com as aberturas de horizontal e também acabamento preto fosco. Mais acima a sua grade superior com todas essas aberturas de ar e também esse acabamento Black Piano. Câmera 360 graus, que depois eu vou mostrar no interior como funciona também. E aqui o logo translúcido da Toyota com essa parte cromada e o radar do sistema Toyota Safety Sense, identificando pedestres, ciclistas e também veículos. Mais acima, na parte do para-brisas, nós temos a câmera que vai monitorar todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema, e também esses vincos bem pronunciados na parte do capô. E agora eu quero mostrar o motor da SW4. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos, são 27 cavalos a mais do que a versão anterior, que teve uma atualização no conversor de torque. Por se tratar de um carro com câmbio automático sequencial de 6 velocidades, eles fizeram essa atualização, ela ficou mais ágil numa saída de trânsito. Outra atualização foi referente ao turbo intercooler, que foi instalado aqui à frente maior, que trouxe um ganho de 50,9 kgfm a 3.400 RPM. Outra atualização foi referente ao Proconv L7. Então, eles fizeram a instalação do sistema DPF, que é um filtro de micropartículas do diesel que vai reter as partículas nocivas. E aí você aperta um botão na parte do painel para fazer essa filtragem. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série nesse modelo SRX. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota, referente à fiação, as mangueiras. É uma mecânica que tem uma confiabilidade no mercado. No capô, essa manta acústica, uma outra manta acústica entre a parte do painel e o motor, para diminuir o ruído no interior da SW4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas do modelo, que tem essa pintura cinza metálica, os vincos bem aparentes na parte do aro, porca antifurto que já acompanha o modelo, o logo da Toyota, o perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir imagem para mostrar a dimensão da SW4, que mede 4,79 m, o vão livre de solo é de 27,9 centímetros, por isso que ela conta com esse estribo lateral, justamente para facilitar para que você suba no veículo com esse detalhe prata e também preto fosco, pois é um SUV raiz e realmente facilita bastante. Para barro, tanto no primeiro eixo como lá no segundo eixo, também todo esse detalhe preto fosco que envolve toda a caixaria de roda, com esses vincos aqui na parte da lateral, também uma silhueta com um contorno que sai aqui da primeira porta com esse vinco até a segunda porta, e mais acima esse vinco aqui debaixo do retrovisor que vai até a parte da lanterna traseira. O detalhe aqui também
da coluna A com essa parte preto fosco e aqui por baixo do retrovisor, que conta com a câmera 360 graus aqui do lado direito, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior, a iluminação para facilitar quando você desce do veículo, também sensor de ponto cego, sensor de tráfego traseiro, rebatimento elétrico, indicador de seta e esse detalhe aqui em cima que é na cor branco perolizado, que realmente é bem destacada. Também a parte toda cromada aqui da parte do detalhe da maçaneta e aqui esse filete que faz aquele contorno, vai por todo o carro, já é uma marca registrada na SW4, essa parte cromada. Também a coluna B com essa parte preto fosco, mais acima esse rack de teto com detalhe cinza e na terceira coluna a gente tem todo esse detalhe aqui que vai com a parte envidraçada toda preta e aqui a parte das rodas traseiras também que tem todo esse contorno preto fosco com essas vincos bem aparentes. Quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira aqui para vocês da SW4. A novidade aqui na parte traseira são os 4 pontos do sensor de estacionamento, agora com sensor de proximidade no painel. É um item de segurança bem importante que vai ajudar quando você estiver estacionando. Também esse aplique preto fosco aqui na parte traseira do para-choque, as lanternas que saem aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira, toda essa moldura black piano que envolve a parte da lanterna com um sistema de iluminação em LED. E aqui o detalhe para vocês verem essa saliência que fica realmente bem marcante. A inscrição SRX e Toyota SW4 cromado, essa parte com esse vinco na tampa traseira que fica bem marcante. Também esse detalhe todo cromado que envolve toda a tampa traseira com o logo da Toyota cromado, aquecedor do vidro traseiro, limpador do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, um aerofólio aqui integrado, que realmente fica bem avantajado com a antena Shark Fin ali na parte do teto. Para fazer a abertura do porta-malas, basta você apertar esse botão aqui ao centro com a chave presencial no bolso e ela vai fazer a abertura, aqui no caso, automática desse carro que é de 5 lugares. Para você que não faz questão de 7 lugares, mas quer 5 e amplo espaço de porta-malas, está aqui uma boa opção para você. São 500 litros de porta-malas e o detalhe com essa esteira que você pode estar cobrindo as bagagens, também tomada 12 volts, aqui a abertura do kit de ferramentas para você fazer a troca da quinta roda se necessário, os ganchos aqui do lado esquerdo e direito, a iluminação na parte do teto que também tem um detalhe cinza. A tampa traseira, todo esse acabamento black piano e por ela ter o sistema JBL, o subwoofer aqui incluso na tampa traseira. Você pode estar puxando aqui ou apertando o botão para fazer o acionamento. Se você esbarrar aqui na porta, ela vai fechar automaticamente, pois ela tem um sistema anti-esmagamento. E também a câmera traseira de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. Um item de segurança interessante, a lanterna de neblina traseira para justamente facilitar na parte de visibilidade. A quinta roda que está aqui embaixo, como eu estou mostrando para vocês, e ela tem assistente de reboque, capacidade de carga para 3,5 toneladas. Esse assistente de reboque vai auxiliar contra ventos laterais, uma frenagem mais brusca, quando você trazer algo no reboque, realmente vai facilitar bastante. Falando em segurança, no teste de colisão, Latin NCAP ela conta com 7 airbags no total e 5 estrelas de proteção. São 2 airbags frontais, airbags laterais, airbag cortina nos vidros e também airbag de joelho para o motorista. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui da SW4. Ela tem um entre-eixo de 2,74 m. Eu posicionei o banco aqui do motorista todo para trás para justamente mostrar para vocês a questão do espaço. Sobra praticamente 4 dedos. É um bom espaço para o carro, com certeza. Vou mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão SRX das demais versões. O teto que tem um detalhe cinza, as alças no teto para você fazer o uso, e quem vem aqui atrás vem com muita comodidade. Tem a parte com a iluminação em LED e o ar-condicionado que tem as saídas aqui no duto, tanto do lado esquerdo e direito. E aqui você pode aumentar o fluxo desse ar-condicionado, modo automático, ou desligar o ar-condicionado caso você queira. A parte aqui com um detalhe, uns ganchos para você colocar uma sacola, uma bolsa para que não fique solto no interior do veículo, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro, com opção de 4 kg, assim também como portas revistas. O detalhe aqui com essa parte prata, uma tomada 12 volts e também aqui esse nicho para estar utilizando. Revestimento do banco é em couro, com essa parte mais lisa e aqui todo pontilhado na parte central do banco. Quero descer para mostrar o espaço aqui da fileira dos bancos traseiros. Como ela é 5 lugares, você consegue estar colocando a inclinação mais para trás, basta você puxar essa parte da alça aqui, que realmente ela desce muito mais do que você deixando naquele ângulo normal. Então para quem vem aqui com 5 pessoas, vai vir com muito conforto, cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes também,
porta-copos com a opção do descansa-braço. Você aperta esse botão, ele já abre aqui a opção desse porta-copos. Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto aqui do lado esquerdo como do lado direito. E você apertando aqui esse detalhe, você consegue puxar mais o banco aqui para frente ou para trás, para realmente deixar mais espaço para você estar utilizando. Eu quero mostrar também o detalhe aqui da porta, todo revestido em couro, bem macio ao toque, e esse detalhe com a linha aparente. Mais acima, a inscrição SW4 prata e todo esse acabamento com plástico rígido preto fosco. O detalhe aqui também prata e os puxadores cromados com essa peça com detalhe Black Piano, com acionador do vidro elétrico com a função auto-down. Ele sobe com um toque só. Um nicho aqui na lateral da porta, também porta-garrafas, e o alto-falante aqui da SW4. A sua chave, ela é do tipo presencial, com a inscrição aqui, a silhueta SW4. Se você virar do outro lado o logo da Toyota, essa parte cromada, esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro num estacionamento de uma maneira mais fácil, a abertura do porta-malas traseiro e também alarme perimétrico e volumétrico no interior do veículo. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso a SW4 através da Smart Entry. Traz muita comodidade. Aqui na fileira dos bancos dianteiros, ajuste elétrico, tanto do lado do motorista como para o lado do passageiro. Então aqui você consegue colocar para trás, para frente, regular aqui a inclinação das pernas, regular a altura do banco, e esse botão você consegue, no caso, ajustar a posição das costas para você deixar de acordo o seu conforto. E eu vou entrar aqui para mostrar os detalhes da SW4 SRX Turbo Diesel 2022, que já está em funcionamento, e eu quero mostrar esses detalhes para vocês, começando aqui pela multimídia do modelo, que é de 8 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay. Também você consegue fazer a utilização do espelhamento sem fio através do sistema Miracast, com o aplicativo Toyota Smart Device, uma multimídia da JBL que tem 11 alto-falantes, incluindo 2 tweeters. Realmente tem uma qualidade de som muito boa. Também um detalhe com GPS integrado, TV digital, a parte aqui com ar-condicionado que é digital. A novidade é que ele é 2 zonas, então você consegue colocar a temperatura aqui do lado do motorista e uma outra temperatura aqui do lado do passageiro. Aquecedor do vidro traseiro, o fluxo onde você vai direcionar esse ar-condicionado e também aumentar e diminuir o fluxo desse ar-condicionado. Aqui a utilização da ventilação vinda de fora ou a ventilação no interior do veículo para fazer a reutilização, e também para estar ligando o duto do ar-condicionado traseiro para quem está lá atrás nas fileiras traseiras. O detalhe aqui todo com esse acabamento em couro bem macio ao toque com essa linha aparente, e esse outro detalhe também prata, e todo o acabamento aqui Black Piano e preto fosco. Botão Start Stop para você fazer a ignição do veículo, facilita bastante. Aqui nós temos o seletor da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido. Aqui a ventilação dos bancos dianteiros, que você consegue colocar para o lado do motorista e passageiro, e você tem 3 opções aqui dessa ventilação. Também uma tomada USB para você fazer a conectividade com o seu smartphone através da multimídia, e uma tomada 12 volts. Também nós temos aqui o assistente de descida. Vamos supor que você está num off-road, uma parte com muita lama ou muitas pedras, você vai apertar o botão sem precisar colocar o pé no freio. Ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo para fazer uma descida com mais segurança. Facilita bastante. Essa parte com esse nicho para estar utilizando para guardar alguma coisa. Esse detalhe todo imitando a madeira com a parte cinza e também prata. Você aperta esse botão, tem 2 porta-copos para você fazer a utilização. A parte aqui com câmbio automático sequencial de 6 velocidades. O detalhe aqui que você tem a câmera de ré com sistema 360 graus, que é uma novidade. Você tem aqui em volta do carro 360 graus, e a câmera traseira. Se você quiser colocar aqui, deixar só na parte traseira, você consegue também alternar. Se você virar o volante aqui, nós temos a parte com auxílio da inclinação, tanto aqui do lado direito como na parte traseira do veículo. Facilita realmente bastante. E tem também o sistema VIN. Basta você apertar aqui no painel com o carro um ponto morto, e aí ele vai mudar ali da multimídia para a parte das câmeras também 360 graus, e aqui está mostrando a frente do veículo. Se você apertar mais uma vez, ele vai mudar aqui tanto para o lado esquerdo como para o lado direito, que está indicando aqui nessa figura. E se você apertar mais uma vez, ela vai voltar para a parte da multimídia. Outro detalhe interessante que eu quero mostrar para vocês, a parte aqui com sensores de estacionamento dianteiro e traseiro
com sensor de proximidade no painel, então ela aparece tanto na parte traseira como na parte dianteira, então realmente facilita bastante, trouxe mais segurança. Se você descer o câmbio para o modo drive, colocar para o lado esquerdo, você consegue fazer as trocas de marchas manuais, para frente da primeira a sexta, para trás as reduzidas, vai te facilitar numa descida de serra para você utilizar com um freio motor, para colocar uma marcha para baixo para ganhar mais velocidade, para fazer uma ultrapassagem com mais segurança, então realmente facilita. Freio de estacionamento que é manual ainda no modelo, o detalhe aqui com os modos de condução, modo Eco, modo normal, modo Sport, esse vai trazer um giro maior ao motor, vai fazer a troca de marcha mais simultânea, de uma forma para ganhar mais giro no motor, então realmente facilita. Sistema de tração e estabilidade do modelo, que tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e também BAS. E esse botão para fazer o bloqueio do diferencial traseiro, vai ajudar bastante no off-road quando você necessitar. E também o descansa-braço todo revestido em couro, com essa linha aparente, você pode estar puxando aqui e utilizar todo esse espaço que tem aqui dentro da forma que você precisa. Já o revestimento aqui do banco dianteiro, todo em couro, com essa linha aparente, essa parte mais lisa, e aqui todo pontilhado aqui na parte central do banco. Nas laterais aqui para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, as alças aqui no teto, quebra-sol com o espelho, basta você puxar, ele vai acender a lâmpada aqui no teto, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Retrovisor, que é fotocromático, vai trazer menos reflexo para você que está dirigindo à noite, um carro vindo atrás de você, realmente facilita bastante, é um item de segurança importante. E aqui no teto nós temos porta-óculos, a iluminação em LED, esse botão que você aperta, que é do alarme volumétrico, para você estar desligando, caso você vai deixar algo que se mova dentro do veículo, você tem como estar desligando o alarme volumétrico, facilita para não acionar o alarme do carro. A parte aqui com todo esse acabamento aqui em couro, bem macio ao toque, com a inscrição SW4 prata, que você aperta o botão, ele já abre esse porta-luvas que é menor, mas é um compartimento que nós temos aqui a refrigeração, então você consegue manter uma fruta, uma bebida aqui climatizada para o seu consumo. Mais abaixo nós temos um outro porta-luvas, esse ele é maior, desce mais devagar, também ajuda bastante. E detalhe aqui com porta-copos para o lado do passageiro, as alças aqui no teto, um tweeter com a inscrição JBL, alto-falante ali com detalhe prata também com a inscrição JBL, toda essa parte do painel já tem um acabamento aqui com plástico rígido e o detalhe com aqui o relógio digital, que o pessoal fala bastante, mas para quem está lá na lida, no dia a dia, ajuda bastante para não precisar da partida no carro para ver o horário. O detalhe com todo esse acabamento aqui, com um couro bem macio ao toque, com as linhas aparentes. E aqui também, vou mostrar bem de pertinho para vocês verem aqui a inscrição JBL e aqui também JBL desse sistema de som que realmente é muito bom. A parte com os comandos aqui na porta do motorista, com os 4 vidros elétricos, todos eles têm sistema de iluminação e a função auto-down, sobe com um toque só. Trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico do retrovisor, basta você apertar aquele botão, ele vai fazer o rebatimento. Regulagem interna dos retrovisores, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Aqui também porta-copos para o motorista, facilita. Os detalhes aqui prata no difusor do ar-condicionado. E aqui nós temos aqui o detalhe que você pode estar ligando e desligando os sensores de estacionamento, a função Idle Up, essa em dias mais frios, ela vai subir a marcha lenta do motor para dar partida, facilita. A câmera que eu mostrei do sistema 360 graus com a opção Viem, e aqui também a abertura do porta-malas traseiro, uma terceira opção de abertura. E aqui o sistema DPF. Esse DPF é o filtro de micropartículas do diesel. Ele faz isso de maneira automática. Com o carro em movimento, você vai perceber que ele sobe um pouquinho a rotação e vai fazer a filtragem. Quando ele não faz automaticamente, vai aparecer uma opção aqui no painel para você fazer manualmente. Aí quando aparecer no painel, você aperta aquele botão para fazer a filtragem. Aqui o detalhe para a abertura do cofre do motor e a abertura do tanque de combustível, que você tem as duas opções. A sua direção continua sendo hidráulica, ajustes de altura, ajustes de profundidade, e nós temos o Toyota Safety Sense também nesse modelo. Tem um detalhe aqui que você pode estar fazendo o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, que é o ACC. Então, se você tiver numa rodovia a 100 km por hora e o carro à sua frente a 80, o carro vai diminuir a velocidade se igualando ao carro que está à frente. Realmente facilita bastante esse detalhe. O sistema aqui de assistente de faixa de mudança involuntária, então ele vai fazer um alerta tanto visual quanto sonoro, falando que você está saindo da faixa de rodagem caso você não dê a seta para o lado direito ou esquerdo, informando que você está saindo da faixa de rodagem. Então facilita bastante, ajuda no dia a dia.
Talvez você vá mexendo no rádio, alguma coisa do tipo, e não perceba que está saindo da faixa. E o mais importante, que é o sistema pré-colisão. Esse ele vai identificar ciclistas, pedestres e também veículos. Numa situação que você está ali no dia a dia, não percebe um risco iminente, uma possível colisão, o sistema vai também soar um alerta sonoro e visual, informando dessa situação de risco que você pode estar passando, e aí ele vai fazer a frenagem automática caso você não perceba. Então realmente é um sistema de segurança bem interessante. Toda a parte com esse acabamento aqui no detalhe do volante em couro com a linha aparente, o detalhe prata e também cromado com o logo da Toyota, volante multifuncional com atendimento telefone celular via Bluetooth, comando de voz, comando de som, e aqui do outro lado nós temos os detalhes para fazer a utilização do computador de bordo, que são 16 funções. O detalhe que nós temos aqui com as mudanças de marcha que são no pedal shift, é o câmbio borboleta aqui no volante, facilita bastante, e o detalhe do painel que você consegue ver aqui, esses detalhes azuis e também a iluminação que é branca. Conta-giros que é analógico, a parte com o medidor do arrefecimento do motor, aqui do outro lado velocímetro e o medidor do tanque de combustível, que é de 80 litros. Aqui nós temos essas duas iluminações aqui em LED e a tela em TFT de 4.2, que tem aqui a temperatura exterior, opção aqui do modo do câmbio que está marcando ali em parking, também as configurações gerais do veículo. Se você colocar aqui para o lado direito, nós vamos ter o detalhe com a média do veículo que ele está fazendo por litro. Se você colocar para baixo aqui a autonomia, quanto que ele consegue rodar com o diesel que você tem no tanque, o modo de economia também, com tempo de partida, tempo de cruzeiro e tempo que o veículo ficou parado para você fazer o acompanhamento, a comparação de consumo, e se você colocar para baixo, nós temos aqui o ângulo de esterçamento da roda. Você vai virar, ele vai aparecer ali o ângulo de esterçamento quando você estiver na marcha ré. Facilita bastante também. E aqui o velocímetro digital. Se você colocar para o lado direito uma bússola de navegação, para o lado direito mais uma vez, tudo que está passando na rádio ou na pasta que você está ouvindo ali no seu aplicativo, no smartphone, sistema de segurança que está ligado e desligado. Aqui todas as informações que são importantes no veículo vai aparecer aqui nessa aba, e se você colocar para o lado direito mais uma vez, as configurações gerais do veículo. Se você descer aqui para o BSM, você consegue, no caso, estar ativando aqui o sensor de ponto cego e sensor de tráfego traseiro do veículo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês da SW4 SRX 5 lugares. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois.